Você sabia que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, atrás do inglês e na frente do mandarim? Você sabia também que com a nova reforma do ensino médio, o espanhol no Brasil deixa de ser uma disciplina obrigatória no ensino médio das escolas públicas? Pois é. E por último, você conhece o movimento Fique Espanhol? Vem com a gente que a gente vai conhecer toda essa polêmica que está acontecendo agora no Brasil e com foco agora em Goiás. O caminho para transformar o espanhol como uma disciplina obrigatória nas escolas públicas foi um caminho muito longo. Desde os anos 1951 até o ano de 2005, houve mais de 15 projetos de lei que tentavam colocar a disciplina como obrigatória. Antes disso, vários projetos foram apresentados e aprovados de caráter estadual, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que colocaram o espanhol como uma disciplina obrigatória. Apenas a partir do ano de 1991 que essa discussão foi para frente com muito mais vigor, porque justamente nesse ano foi firmado o Tratado de Assunção, que foi o tratado que iniciou o Bloco Econômico da América do Sul, o Mercosul. A maioria dos países da América do Sul falam espanhol. Então, nesse bloco econômico que se firmou, apenas o Brasil era o país que não falava espanhol. Então, devido a essas relações econômicas que começaram a ter de maneira muito mais intensa com o bloco econômico, a disputa, né, e o diálogo, a discussão sobre o ensino do espanhol ser obrigatório no Brasil também se acentuou muito. E vai culminar com a aprovação da Lei 11.161 de 2005, proposta pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, e pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O contexto da aprovação dessa lei envolve toda uma série de relações diplomáticas que o então presidente Lula tinha com várias personalidades de origem hispânica. Principalmente, podemos citar aqui no vídeo, o presidente do Banco Santander, Emílio Botín. Com essa parceria que havia entre o Banco Santander e o Brasil, e o Ministério da Educação da Espanha, representado pelo Instituto Cervantes, fizesse com que esse projeto tivesse uma via de mão dupla entre o Brasil e, nesse caso, a Espanha. Isso vai culminar porque, veja bem as datas, desde 2005 até 2010, era o prazo para que o espanhol fosse obrigatoriedade em todas as escolas do Brasil, escolas públicas. E em 2010 foi onde culminou o Ciências Sem Fronteiras, que não por acaso a Espanha era o país onde mais recebeu estudantes brasileiros pelo Ciências Sem Fronteiras. E a gente pode citar um exemplo em particular, que era um programa experimental que teve uma duração muito curta, que é o ProUni Internacional, também chamado de Becas Lula, que existiu entre os anos de 2010 e 2015, com a proposta firmada entre o Banco Santander, a Universidade de Salamanca e o Ministério da Educação brasileira, para oferecer 120 bolsas a estudantes brasileiros para concluir toda a graduação na Universidade de Salamanca. E toda, desde cursos de espanhol na Espanha, até fazer o próprio vestibular na Espanha e cursar a universidade inteira. Um exemplo disso é eu mesmo, Cristiano Francisco, que me graduei em Engenharia Química mediante esse projeto, mediante essa bolsa ProUni Internacional, oferecida por este acordo que houve entre o Banco Santander e o Ministério da Educação brasileiro. E quais as implicações que podemos notar da língua espanhola no Brasil e quais são as implicações da falta da obrigatoriedade do ensino do espanhol aqui no nosso país? Desde o ponto de vista das implicações culturais, eu acabei de mencionar tanto o Ciências Sem Fronteiras quanto o ProUni Internacional, que ofereceram muitas bolsas para estudantes brasileiros, não só para estudarem fora, mas para terem uma experiência internacional e cultural com outros países, países que têm uma relação muito próxima ao do Brasil, porque a nossa colonização e a origem dos nossos países, né, o Brasil e os países da América do Sul e alguns da América Central, tem essa herança muito arraigada tanto em Portugal quanto na Espanha. Então somos irmãos, não dá para fugir, a nossa origem histórica é a mesma, a origem cultural é a mesma também. Então ter essas relações nos trazem o estudo dessas histórias. É muito importante para a gente, para nos reconhecermos todos como um grande bloco, não só econômico, mas como regional e cultural também. O fim da obrigatoriedade também vai trazer disparidade no ensino público e no ensino privado. Porque enquanto no ensino público vai deixar de ser obrigatório, e talvez algumas escolas tenham a capacidade de proporcionar esses estudos de maneira opcional para os alunos, nas escolas particulares talvez seja um diferencial da escola particular oferecer. Aqui nós ofertamos o ensino do espanhol também. Então vai fazer uma separação muito grande socialmente do aluno da escola pública
que mal vai ter um contato com o inglês, que continua sendo obrigatório, com o espanhol nenhum, e se for colocar em pé de igualdade com o aluno da escola privada, não tem nenhuma igualdade, porque o da privada, além de ver o inglês de toda a vida, também vai estar vendo o espanhol. Então, cada vez mais estamos separando o ensino público do ensino privado no que se diz a sua qualidade. Em relação aos profissionais da educação, os professores de espanhol, também vai haver mais uma precarização. Porque onde serão alocados os professores que hoje dão aula de espanhol? Tá certo que alguns podem também dar aula de português, por ter feito o curso de letras, mas e a fração daqueles professores que só dão aula de espanhol e que talvez percam esse emprego? A escola privada não tem vaga suficiente para abranger todos esses professores que ficaram sem emprego. Então tem essa precarização muito grande no ensino, desde o ponto de vista do aluno e também do ponto de vista do professor. Nas implicações econômicas, praticamente os maiores parceiros econômicos do Brasil são de origem hispânica. A gente tem o Chile, que tem uma importância enorme no Brasil, e em Goiás também. A gente tem o Bretas, que é um dos hipermercados mais importantes de Goiás, e os donos deles são chilenos. A gente tem a ALS Global, que é uma empresa de mineração, que também é argentina. Então existe essa problemática muito grande do ponto de vista econômico. A Bolívia tem uma importância fundamental em bens de consumo brasileiros. A região sudeste, por exemplo, depende de maneira fundamental de produtos importados da Bolívia. Então é muito importante do ponto de vista econômico as relações do espanhol. E cada vez mais o inglês já não é um idioma suficiente quando se vai procurar um emprego. Sempre se cobra o inglês, às vezes se cobra uma terceira língua. E muitas vezes, quase sempre, essa terceira língua é o espanhol. Então tem essa problemática, não é só na parte social e cultural. Economicamente também é um tiro no pé você tirar isso. É um tiro no pé para quem? Para quem depende da escola pública, porque quem vai na escola privada já vai ter esse ensino. Então, para eles vão continuar tendo a oportunidade de chegar numa empresa e de cumprir com os requisitos propostos. Agora, quem vem de escola pública vai encontrar mais essa barreira. Certo, e como fica agora o cenário atual? Bom, a reforma já foi aprovada, ela já tem data para ser aplicada, que é no ano de 2020. Então, é muito difícil conseguir revogar no âmbito federal a reforma. Então, o espanhol realmente, no âmbito federal, vai deixar de ser obrigatório. Mas o exemplo de alguns estados, como o Rio Grande do Sul, é tentar aprovar leis estaduais. Os estados eles têm essa determinada autonomia para versar sobre a sua matriz curricular. Então, os próximos passos agora para esse ano de 2019 é buscar de maneira estadual, aqui com os nossos deputados, a aprovação de uma lei, de uma PEC estadual que permita com que o espanhol continue sendo uma matéria obrigatória na educação pública. Então, o que nós mais podemos fazer agora é divulgar e fazer com que a sociedade engaje nesse tema e conheça esse tema. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês as redes sociais do movimento Fique Espanhol, Instagram, o Facebook, para divulgar o máximo possível. E esse vídeo também vocês podem estar divulgando, por favor, que a gente possa chegar a essa mensagem. Porque não adianta só uma meia dúzia de professores de gato pingado que se interessam e que gostam desse tema e que desejam que o espanhol continue sendo obrigatório, se os vereadores, os deputados não verem que a sociedade demanda disso. Então precisamos engajar um número grande de pessoas para que os deputados vejam que a sociedade também se importa, porque senão eles não vão ter essa disposição de enfrentar um assunto desse. Então divulguem o canal, curtam, compartilhem com todos os amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vamos tentar levar para frente